Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo que fala sobre a convicção da salvação. E nós já vimos 7 benefícios para aqueles que nasceram de novo. Nós falamos sobre o perdão dos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos justificados por Deus, nós temos paz com Deus, nós temos uma nova vida, nós somos livres da condenação, nós pertencemos à família de Deus. Todos esses benefícios pelos méritos de Jesus, frutos da graça de Deus, recebidos a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, vivemos uma vida de fé e de obediência diante de Deus. É o que a Bíblia chama de novo nascimento, ou nascido de novo, ok? Então esses são os benefícios. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre, podemos ter certeza da vida eterna? E nós vamos ler alguns versículos que falam sobre essa convicção, essa certeza de que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A primeira delas está em João 3,18. João 3,18, a Bíblia Sagrada diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, primeira verdade desse versículo: quem crê nele não é julgado. Segundo, quem não crê já está condenado ou julgado. Em terceiro lugar, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, o não crer somente reafirma a condenação que nós já vivemos por não reconhecer, não acreditar na obra vicária de Jesus, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, não crer nesse nome poderoso que é o nome de Jesus. Então tome cuidado, não seja incrédulo, mantenha a chama da fé viva no seu coração, porque aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. João 5,24, João 5,24, a Bíblia Sagrada diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, não é que terá a vida eterna que a Bíblia diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aqui no caso Jesus, tem a vida eterna. Então, esse tem a vida eterna já é algo agora, já é algo presente, já é uma convicção interior do nosso coração que nos livra do juízo, porque nós passamos da morte para a vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok? E em terceiro lugar, 1 João 5,12. 1 João 5,12. A Bíblia Sagrada diz: aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui no sentido de vida eterna. Então, esses versículos todos acima falam, de uma realidade presente, uma realidade que é a vida eterna. Nós podemos sim ter certeza da vida eterna se nós temos o Filho de Deus morando no nosso coração, sendo revelado através dos nossos feitos, através da nossa vida. Se temos experimentado essa nova vida, esse nascer de novo em Cristo Jesus, podemos sim ter a certeza da nossa vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A confiança não está em nós, está nele, na obra dele, na ação dele no nosso coração. Então podemos afirmar que temos a vida eterna pelas seguintes razões. Nós vamos dar algumas razões. Primeiro, Deus não mente. Se Deus falou, se a Bíblia diz, eu creio, porque Deus não mente, está lá em Tito 1, de 2 a 3. Segundo lugar, o Espírito Santo confirma isso. Está lá em Romanos 8,16. Vou ler, esse é importante. Romanos 8,16. A Bíblia diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Ou seja, tem alguém, que é o Espírito Santo, que testifica, confirma, gera convicção no nosso coração de que nós somos filhos de Deus, de que nós temos a vida eterna. Não é arrogância, não é soberba, não é presunção, não é se achar melhor que os outros, e nem podemos ter esse tipo de postura e atitude, mas é uma convicção interior gerada pelo Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos
de Deus, conforme Romanos 8,16. Efésios também 1,13 e 1,14. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos sela, nos separa para Ele, para o dia da redenção, que é o arrebatamento da igreja. E lá em 1 João 4,13, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi doado. Deus doou do seu Espírito sobre os seus filhos amados. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos esse poder de Deus. Nós temos essa presença gloriosa de Deus habitando dentro de nós, fruto da graça, da misericórdia e da bondade de Deus para conosco. E isso é tremendo, gente, é maravilhoso compreendermos todas essas coisas diante de Deus, ok? Então, outras coisas importantes. E a terceira convicção, né, dessa salvação, dessa vida eterna, esses fatos que nos levam a compreender que é possível termos uma convicção de salvação, é pela transformação de vida que Jesus produz em nós por meio do seu Espírito. Ou seja, só é filho de Deus, só tem convicção de salvação quem tem uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. E nós vemos aqui, né, o que nós éramos, lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, você pode ler aí na sua casa, 1 Coríntios 6, de 9 a 10, fala que nós éramos injustos, nós éramos impuros, nós éramos idólatras, nós éramos adúlteros e efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, todas qualidades de homens pecadores que eram no passado e faziam essas coisas. E esse tipo de prática, injustiça, impureza, idolatria, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores, tais pessoas que praticam esses atos não podem entrar no reino de Deus. É o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Mas o que nós passamos a ser depois de Jesus, nessa nova vida que Jesus tem para nós? Está lá em 1 Coríntios 6, 11. A Bíblia Sagrada diz que nós somos lavados, nós somos justificados e nós somos santificados. Ou seja, Deus tira todas essas atitudes equivocadas, esses pecados horrendos, abomináveis aos olhos de Deus, que nos afastavam do reino de Deus, injustiça, impureza, idolatria, adultério, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores e os demais pecados, frutos obras da carne, lá de Gálatas 5 também. E todos os pecados mencionados na Bíblia, existem dezenas de pecados mencionados na Bíblia, nós éramos isso, mas aí passamos a ser lavados, santificados e justificados. Está lá em 1 Coríntios 6, 11. Vou ler aqui. 1 Coríntios 6, 11. A Bíblia diz que tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, quem produz isso é o Espírito Santo. É Deus quem produz a transformação por causa do seu grande amor para conosco. E isso é feito mediante o poder de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é suficiente para nos limpar de toda sujeira e maldade desse mundo. Eu vou repetir, o sangue de Jesus é suficiente, poderoso para nos limpar de toda sujeira e maldade desse mundo. Fomos lavados, fomos justificados, fomos santificados. Lavados, santificados e justificados é o que passamos a ser a partir de Jesus. Antigamente, conforme diz Tito 3,3, éramos nécios, éramos desobedientes, éramos desgarrados, ou seja, fora do prumo, do alinhamento com o céu, do caminho de Deus, desgarrados, fora do caminho da salvação. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, diz a Bíblia Sagrada em Tito 3,3. Nós vivíamos em toda malícia e inveja, nós éramos odiosos e passávamos o tempo todo a odiar outras pessoas. Mas em Tito 3, de 4 a 7, pela bondade de Deus, nós passamos a ser salvos, ou seja, regenerados, nós passamos a ser justificados, ou seja, declarados justos pela graça de Deus, nós passamos a ser herdeiros de Deus e nós passamos a receber a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De que lado você está, querido? Do lado do mundo, do lado da perdição, da condenação eterna,
com essas características que eu mencionei, nécio, desobediente, desgarrado, escravo de toda paixão e prazer, vivendo em toda malícia e inveja, odiosos, odiando os outros, roubador, maldizente, bêbado, avarento, ladrão, sodomita. E sodomita aqui é homossexual, efeminado, né? Com características femininas ou do sexo oposto, adúlteros, idólatras, impuros, injustos, ou nós somos do outro lado, do lado de Jesus, do lado da luz, do reino de Jesus, fomos lavados, santificados, justificados, salvos, regenerados, justificados, declarados justos pela graça de Deus, somos herdeiros de Deus e recebemos a vida eterna. Qual é o melhor lado para se escolher? Longe de Cristo ou com Cristo? De que lado você está, querido? Deus quer te chamar para a salvação, quer te dar a convicção plena da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Só Jesus de Nazaré pode gerar isso no nosso coração. Quais são as evidências na vida de quem já nasceu de novo? Primeira evidência de quem já nasceu de novo é que ele tem um desejo de conhecer e praticar a palavra de Deus. Está lá em 1 Pedro 2,2 e em 1 João 2, de 3 a 5. Ele tem desejo de conhecer e praticar a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é o leite genuíno de Deus, que dá o crescimento firme na vida do cristão. Nos faz crescer e florescer em Deus. Segundo lugar, segunda evidência na vida de quem já nasceu de novo é que ele procura seguir o exemplo de Cristo. Ele vive como ele, Jesus, viveu. Está lá em 1 João 2,6 e 1 Pedro 2,21. Você pode ler aí na sua casa. Efésios 5 também, de 15 a 17. Fala sobre vivemos esse estilo de vida de Jesus. Vivemos como ele viveu. Seguimos o exemplo de Jesus. Né? Lá a Bíblia mesmo Sagrada diz lá no Evangelho: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse siga-me fala de seguir o exemplo de Cristo. Terceiro lugar, terceira evidência na vida de quem já nasceu de novo é que ele não vive praticando o pecado. Não vive praticando o pecado porque a sua vida foi transformada. Está lá em 1 João, vou ler, isso aqui é importante, 3, 6 a 10. 1 João 3, 6 a 10. Todo aquele que permanece nele, ou seja, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Ou seja, quem nasceu de novo não vive pecando. A sua vida foi transformada pelo poder de Deus, conforme 1 João 3, de 6 a 10. Romanos 6, de 6 a 11 e 13. Versículos 6, 11 e 13. E Provérbios 28, 13 também fala sobre isso. Também a quarta evidência de quem já nasceu de novo é que ele procura falar de Jesus a outras pessoas. Em Atos 4:20 nós vemos claramente essa colocação, falando de Jesus a outras pessoas. Ou seja, a experiência, né, nos tem mostrado que quanto mais a pessoa demora para falar de Jesus, mais dificuldades ela terá lá na frente. Por isso é importante falar de Jesus logo após nós aceitarmos Jesus. Mesmo tendo um conhecimento limitado, dentro das nossas limitações, fale aquilo que Deus fez na sua vida. Fale de Jesus, procure falar de Jesus a outras pessoas. E a quinta evidência de quem nasceu de novo é que ele mantém comunhão com Deus, como diz 1 João 1:3. Ou seja, ele permanece ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme João 15:5. Mantém comunhão com Deus. Sexta evidência, ele ama a seu irmão e vive em comunhão com ele. Ele ama os seus irmãos, ele faz parte de uma comunidade de fé, ele não é um desigrejado, não. Ele frequenta um grupo cristão, ele frequenta uma igreja, ele ama os seus irmãos e vive em comunhão com ele. Não tem como vivermos uma vida cristã isoladamente, sozinho, ilhado, não existe isso. Você está vivendo tudo menos cristianismo, porque o cristianismo é uns aos outros. O cristianismo é a koinonia, é a comunhão com os irmãos. A igreja é a maneira que Deus providenciou para que possamos viver em comunhão uns com os outros. E também a continuidade dessa nova vida. Filipenses 2:12 fala que o novo nascimento é o início da vida com Deus. Essa nova vida recebida de Deus precisa ser desenvolvida. Nós recebemos a salvação pela graça de Deus. E a vida cristã também só pode ser vivida pela graça de Deus. Deus já providenciou tudo para que possamos ter uma vida vitoriosa, uma vida abundante.
E a chave para o crescimento é a obediência total à palavra de Deus. Qual é a conclusão de tudo isso que nós falamos, querido? Deus não nos salva para uma vida infrutífera, para uma vida inativa, conforme João 15,16. Pelo contrário, comece desde já a servir a Deus. Estude a palavra de Deus. Fale com outras pessoas que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Reúna-se com seus irmãos para adorar a Deus numa igreja séria, uma igreja bíblica, que estuda a Bíblia e vive em comunhão. E viva a nova vida que Jesus projetou para você. É possível ter convicção da salvação. Deus te chamou para ser filho de Deus, amado do Senhor, regenerado, nascido de novo e abençoado pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe, faça seus comentários abaixo, dê um joinha, siga o nosso canal e compartilhe conosco tudo aquilo que nós fomos falar aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém.